Boa noite a todos. Estou aqui para mais um vídeo, né, com um delay pequeno entre o lançamento de um vídeo e outro, porém com um grande delay na gravação, né? O outro vídeo que eu tinha ficado em dúvida se ia postar ou não pela qualidade do vídeo, eu acabei postando. E hoje estou aqui mais uma vez para falar sobre Vasco. E agora já com novas cartas na mesa, né? Finalmente foi feita a contratação do técnico. Eu tinha feito questionamentos no vídeo anterior acerca dessa demasiada demora na execução da contratação do treinador. E acho que esses questionamentos eles ainda são válidos. Eles ainda seguem válidos, porque o Vasco demorou muito e o Vasco não trouxe um treinador assim do calibre que valeria o peso dessa demora. Deixa eu ver se eu faço vocês me entenderem melhor, né? Para uma demora tão longa, acho que essa demora só se justificaria se o Vasco tivesse contratado um técnico do naipe do Tite, ou um técnico do naipe talvez do Bruno Lage, ou sei lá, um Roberto Martins, que eu não lembro exatamente se está livre no mercado, mas é um exemplo de técnico que eu acredito que viria para o futebol brasileiro e é um técnico de grande nível. E assim eu digo isso não menosprezando o Ramon Dias. Ele já teve seus grandes trabalhos, ele é um grande técnico com muita experiência, tem a sua comissão técnica muito boa ali com o Emiliano Dias, tem o preparador físico junto que também estava lá no Al-Hilal, que talvez venha para o Vasco. Não é menosprezando, mas para se valer essa demora toda teria que vir um nome de um peso imenso e que valesse essa negociação enorme, e eu acho que não foi o caso. Acho que o Vasco contratou Ramon Dias porque o Ramon Dias era o cara que queria vir. Basicamente o Vasco contratou Ramon Dias como o cara que queria vir. Ele se posicionou no mercado vendo já que era um técnico que tinha tido uma chance no futebol brasileiro e não tinha ido bem, né? Pelo problema de saúde que ele teve que fazer uma cirurgia. Ele acabou sendo treinador do Botafogo e acho que nunca assinando a súmula do Botafogo, porque ele fez essa cirurgia, ficou afastado. Emiliano disse que estava aqui no Brasil tocando a equipe, acabou que não conseguiu bons resultados, mas era um time muito ruim do Botafogo, aquele time do Botafogo que caiu ali junto do Vasco, se eu não me engano. Era um time muito ruim, muito ruim. Inclusive tinha o Pedro Raul, que hoje está no Vasco. Era uma equipe muito ruim. E mesmo que Emiliano Dias tivesse vindo pessoalmente e tivesse bem de saúde naquela época, eu acho que ele não teria resolvido o problema do Botafogo. Porque era um momento que ninguém resolvia o problema do Botafogo. Mas enfim, o Botafogo é uma questão para outra hora, farei vídeo sobre, mas seguindo aqui dentro dessa questão do Vasco, né, veio o Ramon Dias, mas eu acho que não se justifica essa demora pela contratação do mesmo. Acho que não nada justifica essa demora da contratação do Ramon Dias. Ele acabou que ele acha que ele era um plano C, D, E do Vasco, e como meio que ninguém quis vir, vamos colocar assim entre aspas, ou não, né? Não entre aspas, porque realmente foi isso. Mas como ninguém quis vir, o Ramon Dias veio, né? E assim, se ele não tiver muitos reforços que ajudem e que deem um peso a essa equipe que é muito fragilizada do Vasco, meu posicionamento segue igual. O Vasco vai cair. Acho que a vinda do treinador experiente, com um bom histórico e com uma visão de futebol interessante, pelo que eu pesquisei sobre ele, eu não acho ele um técnico ultrapassado, assim. Claro, foi uma pesquisa superficial e esse vai ser o primeiro trabalho que eu vou acompanhar de perto, de fato, mas a impressão inicial que eu tive é que ele não é um treinador ultrapassado. Mas assim, nem o próprio Pepe Guardiola eu acho que daria jeito no Vasco sem reforços. Acho que a vinda de reforços ela continua essencial. E aí, entrando nessa questão de reforços, a gente entra num vespeiro muito grande. Um vespeiro muito grande, que é o Vasco passando vergonha no mercado. O Vasco foi atrás do Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai, e recebeu uma negativa porque ainda deve o lateral Puma Rodrigues. Meus amigos, o fantasma da dívida e do transfer ban, ele segue vivo na colina histórica. Ele segue vivo. Vocês acham que só porque o Vasco virou SAF o fantasma do transfer ban não segue? Não. O Vasco deve Corinthians, deve São Paulo, deve Orediano, deve Capasso, até o Atlético Tucumã já acionou na FIFA, se eu não me engano, já tem algumas notícias sobre. Deve o Pumita. Vergonhoso, pô. Isso aí é muito vergonhoso. A SAF do Vasco ela tá fazendo um papel assim péssimo em todas as áreas e não dá nem pra dizer, mas pelo menos as contas estão pagas, os jogadores
que foram comprados já tiveram seus direitos pagos. Isso não acontece. Isso não acontece, galera. Infelizmente o Vasco está entregue a um grupo de incompetentes e eu temo que seja pior do que incompetência o problema da 777, da 777 Partners. Eu temo que o problema seja algo pior que incompetência. Mas até para não ter problemas, eu vou manter aqui minha crítica na incompetência, porque essa é nítida e notória. Não? As provas, elas são a própria realidade. A própria realidade mostra a incompetência da 777 em gerir o futebol do Vasco, e o longo prazo é assustador, meus amigos. Eu tenho medo do longo prazo do Vasco em relação a essa questão das dívidas, em relação à questão dos aportes. Eu tenho realmente medo e acho que talvez precise de uma ruptura entre o clube associativo e a parte empresarial da empresa, a parte da SAF. Acho que vale uma investigação boa aí das pessoas que têm poderes para fazer isso. Acho que a eleição do Vasco ela vai ser mais importante do que eu pensava e do que boa parte dos vascaínos pensavam. A eleição para presidente no contexto de SAF ela parecia algo totalmente irrelevante, mas no momento que a SAF parece um grupo de, vamos colocar, incompetentes por enquanto, no momento que a SAF parece um grupo de incompetentes, a parte do clube associativo ela ganha um peso novamente. Claro, não tanto quanto antes, uma vez que a operação geral do clube ela não gira mais em torno de 100% da presidência do clube associativo. Mas nessa questão de fiscalização e até mesmo de ir atrás de um rompimento de contrato, vai ser necessário sim que pessoas capazes e pessoas que realmente têm aptidão para cuidar dessa questão, elas estejam nesse cargo. Acho que uma manutenção Acho não, tenho certeza. Uma manutenção do mandato do senhor Jorge Salgado, ela, junto dos seus cupinchas, ela é, assim, trágica. Ela seria trágica pro Vasco. A manutenção do Salgado seria algo trágico. Seria muito importante pro Vasco na eleição. O grupo do Salgado, ele perder a eleição. Normalmente eu tento não me posicionar politicamente tanto nessa questão do Vasco, porque os grupos são meio que farinha do mesmo saco, um pouco de mais do mesmo, mas a gestão de Jorge Salgado ela foi incompetente em níveis que faz você vislumbrar o Campelo como até um presidente bom. Então, acho que é importantíssimo a saída do Salgado, mais uma vez, tentando tirar esse meu maneirismo, eu tenho certeza, é importantíssimo a saída do Salgado. E é importantíssimo cobrar a 777, cobrar o máximo possível essa empresa, porque no cenário futebolístico eles são um grupo de incompetentes até. Agora eles mostraram incompetência nos principais clubes que eles estão cuidando. E no Vasco não está sendo diferente. E é isso.